Filipenses capítulo 4, versos 6 a 9, assim está registrado na palavra: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar? Pai querido, agora com toda humildade, aproximamos do Teu livro santo. Queremos, ó Pai, agradecer por cada parte desse culto, de maneira especial pela vida dos irmãos Gideões, por esse ministério, ó Pai, tão precioso. E agora, ó Pai, queremos suplicar por nós mesmos, na transmissão da Tua palavra. Pai, o Senhor já sondou através do Teu Espírito cada coração aqui presente. E distribui agora, ó Pai, a porção da Tua palavra, segundo as nossas necessidades. Pai, nós Te adoramos porque temos um Deus maravilhoso. Te adoramos porque temos um Senhor maravilhoso que morreu por nós na cruz do Calvário. Te adoramos, Pai, porque nós temos um Deus Espírito Santo que está conosco no dia a dia. Te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 2 empresários foram almoçar juntos, João e Eduardo, e estavam conversando sobre o difícil momento econômico que vive o nosso país. E de repente Eduardo fez uma confissão para o seu amigo. Falou: olha, a minha situação está tão difícil, a situação da minha empresa está tão difícil, que eu hipotequei até a minha casa. Aí o outro amigo falou assim: mas amigo, eu não acredito que você fez isso, que você chegou numa situação desse tamanho, de hipotecar a sua própria casa. Você deve estar vivendo assim numa ansiedade muito grande. E o Eduardo, com muita calma, surpreendeu o seu amigo, dizendo: não, meu amigo, eu não estou nem aí. Não estou ansioso, não estou preocupado, não estou nem aí. Aí o amigo perguntou: mas qual o segredo que você não está nem aí, hipotecando sua própria casa? Aí disse assim: eu contratei um preocupador profissional. Eu contratei um preocupador profissional. E o amigo ficou assim, mais ainda abismado. Mas o que significa isto? E quanto é que você vai pagar para esse preocupador profissional? Ele falou: 150 mil reais por ano. Aí o outro ficou mais de boca aberta ainda. E disse: mas e como é que você vai arrumar esses 150 mil para pagar esse preocupador profissional? E disse: eu não estou nem aí, é ele que vai preocupar com isso. Ele tem de preocupar. Eu o contratei para isso, então isso é problema dele, não é problema meu. Queridos, isso para lançar esse assunto que nós vamos tratar nessa manhã. Não permita que a ansiedade te domine. Não permita que a ansiedade te domine. Nós vivemos um contexto no nosso mundo atual de que o apóstolo Pedro diz que Satanás está ao nosso derredor, procurando atrapalhar a nossa vida, ou procurando nos devorar. Diz o texto em 1 Pedro 5:8. Então a gente julga, até comum, que servos de Deus fiquem ansiosos de vez em quando. E o apóstolo Paulo, então, nesse texto, ele nos dá uma receita. É como se fosse o doutor Paulo, médico,
olhando para a sua igreja, olhando para o seu rebanho e detectando princípios de ansiedade. Então ele passa uma medicação para que o seu povo, o seu rebanho, não fique envolvido por essa ansiedade. E esse remédio que ele passa não é a contratação, né, de um preocupador profissional. E nós vemos, queridos, que desde os primórdios da humanidade, esse assunto já era tratado. Por exemplo, Davi, no Salmo 55, verso 22, ele diz: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. O Senhor Jesus, no seu conhecido Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus, verso 31, ele diz: não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? E novamente o apóstolo Pedro diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, a ansiedade, ou o princípio de ansiedade, nós podemos ver como reflexo da nossa natureza pecaminosa. E por isso Paulo usa agora esse texto, esses versículos, do verso 6 ao verso 9, esse capítulo 4 de Filipenses, para tratar um remédio para a ansiedade, para não permitir que a ansiedade nos domine. A palavra ansiedade é ânsia, claro, ansiar, ficar indevidamente preocupado, falta de reação emocional. O reverendo Augusto Nicodemos diz que a palavra ansioso vem do grego, o termo grego significa dividido. Então a ansiedade é uma divisão entre a mente e o coração, causando a falta de harmonia mental. Então isso fica então desequilibrado. Mas antes, queridos, de depressão, que é a doença do século, e Deus tenha misericórdia, vem a ansiedade. E a ansiedade vai tomando rumos e vão desencadeando sérias consequências na vida da pessoa. Algumas delas, por exemplo, a fadiga excessiva. A pessoa ansiosa, ela se cansa muito fácil. Dores de cabeça e dores musculares. Queda de cabelo, taquicardia e até mesmo o aumento da pressão sanguínea. Então, quando essas coisas começam a rondar o nosso organismo, é um grito de alerta, para que tomemos uma posição para uma mudança no nosso estilo de vida. Então Paulo apresenta aqui 3 doses de um remédio infalível para que você não permita que a depressão tome conta da sua vida, ou a ansiedade tome conta da sua vida. A primeira dose desse remédio nós encontramos no versículo 6, onde ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então a primeira dose desse remédio, que cura qualquer ansiedade ou qualquer princípio de ansiedade, a primeira dose desse remédio bíblico que nos é passado pelo apóstolo Paulo é a oração autêntica. Ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Para quê? Porque não andeis ansiosos, diz o princípio do versículo. Então a nossa vida tem de ser motivada pela oração e para a oração. Em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. João Calvino diz assim: sempre que formos atingidos por qualquer tentação, recorramos sem delonga à oração, como nosso santo asilo, como um privilégio. Irmãos, nós temos de ter consciência que muitas vezes nós só recorremos a Deus em momento de extrema necessidade. Sempre alguém chega e fala: olha por mim, porque eu estou com uma situação terrível.
Dificilmente a pessoa chega para a gente e diz assim: olha, ora por mim que eu recebi uma bênção muito grande, agradeça comigo. Isso aí a gente quase não lembra de fazer, né? Agradeça a Deus comigo por mim, pela bênção que eu recebi. Mas quando nós chegamos numa situação de extrema necessidade, a gente apela para os irmãos que orem por nós. E o mesmo Paulo, em Tessalonicenses, diz: orai sem cessar, que é o versículo da nossa SAF nacional neste quadriênio. Então, irmãos, as nossas orações têm de ser orações como na igreja primitiva. Pedro estava preso, capítulo 12 de Atos, diz que Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E qual foi o resultado de uma semana de oração? Pedro foi liberto. Eu quero desafiar a igreja amada nessa manhã a ter uma vida de oração e oração autêntica. Você pode dizer: mas pastor, estou orando há tantos anos por determinado assunto ou motivo e até agora não aconteceu nada. A intensidade que você ora não diz que você vai receber a sua resposta agora. Mas você deve continuar orando. Oração incessante. Porque quando você ora, você está transferindo para Deus a sua necessidade. E você está abrindo espaço para Deus trabalhar na sua ansiedade. Porque se você fechar, falar: não, eu vou resolver, eu sou sábio, eu sou inteligente, eu vou procurar alguém que me oriente nisso, tal. Mas se você abrir o coração, falar: Senhor, aqui está a minha ansiedade, eu não aguento mais, estou caminhando para uma situação muito difícil. Então você abre espaço para que o nosso Deus trabalhe na sua ansiedade. Um exemplo bíblico muito característico é o exemplo de Ana, mãe de Samuel. Ana era difamada pela outra esposa de Eucana. Eucana era o marido de Ana e tinha duas esposas. Quando uma esposa não podia ter filho, ele podia casar com outra. Então Ana não tinha filhos. Então ele casou com Penina. E Penina tinha muitos filhos e Ana não. E Penina então vivia chateando Ana por causa daquilo. Até que um dia Ana vai até Jerusalém, eles vão até o templo, e Ana se derrama diante do Senhor na sua ansiedade, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia da sua vida, que ela precisava ter um filho. E ela se envolve tanto naquele momento de oração, a sua ansiedade é tão grande, e ela se derrama de tal forma diante de Deus, que o sacerdote acha que ela está embriagada. Porque já não se ouvia mais a voz dela orando, apenas seus lábios mexendo. Então o sacerdote chama a atenção dela, dizendo que ela está embriagada, mas diz o texto: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Esse texto está em 1 Samuel capítulo 1. Então ela explica para o sacerdote que ela não está embriagada, mas que ela está sim buscando resposta a uma oração. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Por quê? Porque ela abriu espaço para o Senhor trabalhar na sua ansiedade. E diz o texto que pouco tempo depois ela já estava com o filho no ventre, que veio a ser o nosso grande profeta Samuel. Então, queridos, é muito desagradável quando um amigo te procura, talvez um amigo que você não vê há anos, e ele descobre onde você está, e ele vem ao seu encontro. Mas ele vem para pedir alguma coisa que ele está precisando. Ele não vem para te abraçar, para matar a saudade, mas ele vem para pedir alguma coisa que é do seu interesse. Da mesma forma, queridos, nosso comportamento de Deus pode ser assim.
E procurarmos o nosso Deus somente quando a gente tem alguma necessidade. Oração autêntica, oração incessante. Por que oramos? E ele completa dizendo, orando com ações de graça. Por que oração incessante fazendo parte da primeira dose desse remédio? Porque você vai se lembrar das bênçãos que Deus já realizou em sua vida. Irmãos, viram aquele testemunho daquela professora, né? No testemunho dos Gideões, que coisa maravilhosa era ser alcançada pela palavra. Então, bênçãos que Deus realizou, os livramentos que Deus tem concedido a você e a mim diariamente, as vitórias que temos conquistado, os ensinamentos na palavra, aqueles que já estiveram na escola dominical já aprenderam hoje. E lembramos também de quantas crises que nós já passamos, mas nós estamos aqui firmes na casa do Senhor. Devemos orar, queridos, sabendo que Deus pode todas as coisas. A hora que você abrir o seu coração diante do Senhor para orar, você tem que ter essa convicção. Deus pode todas as coisas. Você não vai orar apenas por obrigação. Eu esqueci de orar hoje, vou orar agora. Não. Você vai orar porque você tem convicção de que Deus pode todas as coisas na sua vida. E qual o resultado de se você tomar essa primeira dose desse remédio, que é a oração autêntica, que é orar em todo o tempo? E os versículos 7: e a paz de Deus guardará a vossa mente e coração. Que coisa maravilhosa! Se você orar em todo o tempo, se você colocar diante de Deus a sua ansiedade em todo o tempo, você vai receber a cura, que chama, e a paz de Deus guardará a vossa mente e coração. E essa palavra guardará, ela tem dois sentidos. Ela tem o sentido, por exemplo, que você está num campo de batalha, e você está protegido pelo exército do Senhor. Ela tem o sentido também de que a sua mente vai ser protegida de uma invasão do inimigo. Lembre-se que Satanás está ao nosso derredor o tempo todo. Ele está pronto a invadir a sua mente, a invadir o seu coração, a invadir a sua vida. Mas Paulo diz assim, que a paz de Deus guardará a sua mente e o seu coração. A paz de Deus guardará a sua mente e o seu coração. Então Paulo usa aqui uma linguagem militar. A cidade está lá, os inimigos estão chegando, então o exército está protegendo a cidade, para que o inimigo não chegue, e o exército está protegendo a cidade também, para que ela fique ali com os seus pertences, com aquilo que ela tem. Então, dois tipos de proteção que Paulo usa aqui. Então, a paz de Deus opera da mesma forma. Primeiro, defende a mente de influências externas. Segundo, defende a mente de coisas que corrompem. Terceiro, mantenha sua mente concentrada na verdade de Deus. A paz de Deus faz tudo isso na sua vida e na minha vida. Ou seja, a paz de Deus é uma tranquilidade que é do próprio Deus, que Ele vai cercar você e vai te proteger. Por que nós precisamos dessa proteção? Porque Paulo diz assim, a paz de Deus que excede todo entendimento. Ou seja, Paulo está dizendo que nós não temos capacidade para nos proteger. Nós não temos capacidade, nós não temos força, nós não temos sabedoria para nos proteger. Então, a paz de Deus vem para nos dar esta proteção. Então é aquela sentinela, como eu já disse, montando guarda na sua vida e na sua mente, em tudo aquilo que você estiver fazendo. Então essa é a primeira dose do remédio que Paulo passa para a gente, para que não sejamos invadidos pela ansiedade. Porque quando você deixa diante de Deus a sua oração,
tudo, você deixa tudo diante do altar, Ele retira dos seus ombros as cargas da inquietação, porque você vai agora descansar no Senhor. Você vai agora aquietar no Senhor. Salmo 46, verso 10, Deus diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele vai tirar do seu coração toda desesperança. Ele vai tirar do seu coração tudo aquilo que pode trazer esse tipo de ansiedade. E através de quê? Capítulo 4, verso 19, do mesmo texto de Filipenses, ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Deus vai suprir em Cristo Jesus. Quando você abrir o seu coração para orar, a paz de Deus vai envolver a sua vida, e a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo vai suprir as suas necessidades. Portanto, queridos, nós devemos buscar sempre a oração na nossa vida, abrir o seu coração em todos os momentos da nossa vida, e a paz de Deus vai invadir a nossa mente, o nosso coração, e vai guardar, vai nos guardar. É a promessa da palavra de Deus. A segunda dose desse remédio, então, a primeira dose é a oração autêntica. E qual o efeito? A paz de Deus que vai proteger você. A segunda dose: o que deve ocupar o nosso pensamento? O que deve ocupar o nosso pensamento? Versículo 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, que alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós devemos ocupar, queridos, o nosso pensamento. Por quê? Nos vem à mente aquele chavão popular que diz por aí que mente vazia é oficina do diabo. Então o apóstolo Paulo chama a você e a mim para que pensemos, para que avaliemos e consideremos o que tem ocupado o nosso pensamento. O que tem ocupado o nosso pensamento? É um desafio a renovar as nossas mentes. Como mesmo Paulo diz em Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê, queridos? Porque se a minha mente estiver fixada nas coisas desse mundo, eu vou perder a alegria, eu vou ser uma pessoa triste, vou ser uma pessoa de rosto fechado o tempo todo, eu vou perder a presença, a minha comunhão íntima com Deus, porque eu vou trancar, não que Deus vai se afastar de mim, mas eu vou criar uma barreira. Eu vou perder a paz de Deus e meu coração vai ficar sem proteção. Lembra-se, irmão, você lembra de Davi? Davi adulterou com Batseba. E ele ora dizendo: restitui-me a alegria da tua salvação. Então a vida envolvida com as coisas deste mundo, o seu pensamento sendo ocupado pelas coisas deste mundo, você vai perder essa paz e vai perder também a alegria. Então Paulo nos apresenta aqui um tratamento de saúde mental. O que é verdadeiro? Verdadeiro aqui, queridos, ele está dizendo que é a verdade como ela é revelada no Senhor Jesus. Seja o seu sim, sim, não, não, que passar disto provém do maligno. Tudo que é respeitável, seja dignidade, que provém de onde? Da salvação. Você que é uma pessoa salva, você é uma pessoa digna.
Isso deve ocupar o seu pensamento, essa dignidade. O que é justo, ou seja, algo que em todas as nossas obrigações, para com o próximo, para com o nosso Deus. A justiça presente. O que é puro. A palavra puro que vem da palavra consagrado, vem da palavra santificado, ou seja, aquilo que não é manchado, nem poluído pelo pecado. O que é amável. O grande exemplo de amor é o nosso Deus. Então aquele amor que atrai as pessoas, porque esse amor provém de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Tudo que é amável ocupe o seu coração. E a última palavra de boa fama, essa palavra boa fama só aparece aqui no Novo Testamento, não aparece mais em lugar nenhum. Ou seja, uma boa reputação, algo na sua vida que é digno de elogio. Elogio diante de Deus primeiro, porque é algo sincero, e elogio também diante dos homens. Seja isso que ocupe o seu pensamento. E para que o nosso pensamento seja ocupado dessa maneira, nós precisamos ter a nossa mente cheia da palavra de Deus. Ter a nossa mente cheia da palavra de Deus. Veja o que diz Salmo 19, versos 7 a 9. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E o salmista Davi ainda diz assim: guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ou seja, a palavra de Deus se torna dentro de nós um radar, ou um sensor embutido dentro de nós, que detecta aquilo que nós não devemos pensar, nem fazer, nem agir. Eu costumava dizer mais antigamente, antes de existir sensor, que era uma luzinha vermelha. E é quando você está prestes a fazer algo que não agrada a Deus, a luzinha vermelha acende e vem na sua mente um texto da palavra que você estudou. Fala, opa, a Bíblia me ensinou isso, então não posso fazer isso. Então, é esse momento da palavra de Deus ocupando a nossa mente e o nosso coração. Por isso o desafio a meditarmos diariamente na palavra de Deus. Porque cada vez mais as mídias sociais vêm aí tentando ocupar a nossa mente. Com notícias, com vídeos, com imagens, que muitas vezes você vê aquilo fica guardado na sua mente, e aquilo vai fazer muitas vezes você até perder o seu sono, influenciado por aquela imagem, por aquele quadro, por aquela reportagem que você viu. Por quê? Porque aquilo está ocupando a sua mente. E outra coisa que me veio à mente quando estava estudando esse texto, muitas vezes a gente está assistindo um jogo à noite e o time da gente perde e a gente fica aborrecido, e muitas vezes a gente tem até pesadelo. O que deve ocupar a nossa mente? Essa é a segunda dose do remédio para que a ansiedade esteja longe das nossas vidas. O que tem ocupado a sua mente? A receita da palavra está aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A terceira e última dose desse remédio, então a primeira, qual é a primeira que nós ouvimos? Oração. Por quê? Quando você ora, a paz de Deus que excede todo entendimento vem para te proteger. É a proteção da paz de Deus na sua vida. A segunda dose, não ficou claro? Ocupar o nosso pensamento com o quê? Com a palavra de Deus. Porque todas essas características que Paulo resume aqui
elas apontam somente e exclusivamente para a palavra de Deus. Assim a ansiedade vai passar longe da sua vida. E terceira dose última desse remédio, praticar a palavra. Versículo 9, vamos ler juntos? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vejam aí que primeiro ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. E agora ele diz assim que a paz de Deus será convosco, ou seja, Deus está envolvido com a sua vida e com a minha vida, tanto te protegendo, quanto trazendo para você aquela paz que você tem tanta necessidade. E esse verbo aprender, usado por Paulo, ele tem dois sentidos. O aprendizado intelectual, você leu, decorou, aprendeu, foi lá fazer o teste, a experiência, fez a prova, passou. Mas tem também o aprendizado da prática habitual. Agora você vai fazer. Você estudou na faculdade, você aprendeu a fazer, agora você vai para o trabalho prático. Então assim ele fala sobre a palavra. Que a palavra não seja apenas um mero conhecimento intelectual na sua vida, mas que seja um conhecimento que vai ser praticado. E diz: tudo aquilo que eu ensinei para vocês, praticai. Tudo aquilo que vocês viram em mim, praticai. Então é a prática da palavra de Deus. Então essa palavra recebestes, ela significa levar consigo mesmo. Aquilo que você recebeu, leve com você. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Você recebeu a palavra, guarde a palavra no coração, leve a palavra. Pratique a palavra, viva a palavra na sua vida. Então vejam aí que Paulo ordena isto aos filipenses, e ele elogia os filipenses, porque muitas das coisas que ele ensinou, eles vieram a praticar. Mais um desafio a estudarmos a palavra de Deus. Paulo está escrevendo essa carta para Epafrodito, e depois essa carta vai para os filipenses, para a igreja de Filipos, e essa carta chega também a cada um de nós, trazendo esta receita infalível contra a ansiedade. Então Paulo viu, aliás, os irmãos de Filipos viram como Paulo se comportava, o que vistes em mim, como Paulo se comportava. Eles viram a autoridade dele ao transmitir a palavra, o que de mim ouvistes. Também eles sabiam o tipo de vida que Paulo tinha. Ele não somente pregava a palavra, mas ele agia de maneira coerente com a palavra que ele pregava e que ele estudava. Então a palavra de Deus na sua vida, na minha vida, ela precisa ser praticada. Ela tem de ocupar todas as esferas da nossa vida e também ser colocada em prática e ser obedecida. Uma palavra aqui para os líderes. Calvino escreveu o seguinte sobre esse texto, diz assim: ora, o que é principal no orador público é que ele fale não meramente com sua boca, mas através da sua vida, e granjeie autoridade para a sua doutrina por meio da retidão de sua vida. Paulo, por conseguinte, granjeia autoridade para a sua exortação sobre esta base, e que ele, por sua vida, não menos por sua boca, for um líder e mestre de virtudes. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você ouviu, aquilo que você viu, então pratique. E a paz de Deus estará guardando o nosso coração. E encerrando, queridos, eu pergunto: por que a maioria das vezes nossa vida é invadida pela ansiedade? Por quê? Porque não oramos o tanto que precisamos. Recorremos a tantos outros recursos, mas não oramos o tanto que precisamos. A primeira dose contra a ansiedade.
é a oração. E quando você ora, o que acontece? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. A segunda dose do remédio que nós vimos é o que deve ocupar o nosso pensamento. Se eu ficar ocupando o pensamento só com coisas ruins estarão me afetando. Que a palavra de Deus ocupe também o seu pensamento e ocupe o seu coração, como diz Davi. Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E a terceira dose do remédio é a obediência à palavra, a prática à palavra. Você ouviu? Pratique. Experimente aquilo que a palavra diz para ver se é verdade. E se não acontecer, você pode então deixar de ler a palavra. Pode se tornar um ateu, um incrédulo, mas faça a experiência. Vida de oração, quando você ora, você abre espaço para que Deus guarde o seu coração através da paz dele. Quando você estuda a palavra vai ocupar o seu pensamento. Você vai usar a palavra no momento que for necessário. Ela está guardada no seu coração, no seu pensamento. E em terceiro lugar, coloque em prática aquilo que a palavra está ensinando. E a paz de Deus vai estar te envolvendo. A paz de Deus vai estar te protegendo. Esse é o recado da palavra de Deus para os nossos corações nesta manhã. Eu queria orar. Eu quero convidar você, desafiar você, que está passando por qualquer tipo de ansiedade, ou princípio de ansiedade, qualquer tipo de medo. Vamos orar. Para Deus nos ensina assim a orar. Nós vamos orar nesse instante. Eu não vou pedir que ninguém venha aqui à frente, porque nós estamos com a frente abençoada hoje com a nossa orquestra. Mas fica em pé no seu lugar onde você está. Nós vamos orar juntos, pedindo ao Senhor que esse guarda infalível, a paz de Deus, envolva o seu coração e sua vida nesse dia, para que ele dissipe toda a ansiedade do seu coração e evitando que venha a depressão, que é muito pior do que a ansiedade. Pai querido, nós acabamos de ler a tua palavra. Pai, a tua palavra nos ensina que nós devemos levar diante do Senhor, através de nossas orações, as nossas inquietações, nossas ansiedades. Pai, aqui está o teu rebanho querido e amado, fazendo isso nesta hora. Pai querido, muitas vezes nós ficamos ansiosos porque coisas estranhas ocupam o nosso pensamento. Mas a tua palavra diz que é ela que deve ocupar o nosso pensamento. Pai, que a tua palavra esteja invadindo agora cada um desses corações, dessas mentes, guardando esses corações e essas mentes. Pai querido, a tua palavra diz também que ela tem de ser colocada em prática na nossa vida. Pai, que desafios sejam feitos nesta manhã a cada um de nós aqui, ovelhas do Senhor, a praticar a tua palavra, a viver a tua palavra. E assim o Senhor estará sendo glorificado na vida de cada um de nós aqui e na vida de uma igreja cheia do Espírito Santo. Oramos, ó Pai, e agradecemos pela tua palavra, por Jesus Cristo, pelo Deus Espírito Santo, que aplica a palavra às nossas vidas. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.